Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ver as outras questões também. Tem questões da... Outras questões da PrEP, tem questões da AF, FOM, ITA, IME, tem bastante coisa. Além de aulas e revisões também, certo? Bem, olha só. O que temos nessa questão? Em uma região plana do espaço há um campo elétrico uniforme E. A região foi mapeada com os eixos cartesianos x e y. Duas cargas pontiformes Q1 e Q2 estão fixadas nesse plano e uma terceira carga Q3 é abandonada em um ponto do plano de modo que ela fique em repouso sobre a ação exclusiva de forças elétricas. As respectivas coordenadas das cargas estão representadas no desenho abaixo. Podemos afirmar que E forma, com o sentido positivo do eixo x, um ângulo que satisfaz a seguinte condição. Então ele quer ir atrás desse ângulo θ que o campo elétrico E faz com a horizontal. Né? Bem, veja só. O que acontece? Aqui nessa carga Q3, como é dita que ela está em repouso, isso significa dizer que a força resultante sobre ela é zero, certo? Só que, bem, como a ação é exclusiva de forças elétricas, isso é a mesma coisa que dizer que o campo elétrico resultante aqui é zero. Tá? Então a gente pode simplesmente ignorar ali a questão das forças elétricas e ir direto para os campos elétricos, o que facilita um pouquinho a questão. Mas bem, vamos pegar algumas informações aqui. A primeira delas é essa. Ó. Q1 e Q2 são iguais e são iguais a menos Q3. Tá? E aqui diz que Q3 é maior que zero. O que significa? Que Q3 é positivo, né? Então vamos apagar isso aqui. Tá? Então a gente já sabe ali que a situação é que o campo resultante é zero. Tá? Só que aqui eu sei que Q3 é uma carga positiva. Tá? Bem, então Q2 é uma carga negativa e Q1 também é uma carga negativa, certo? Bem, como a ação sobre a carga Q3 envolve só os campos e os campos de Q1 e Q2, então a gente pode só observar o campo gerado por essas duas cargas. Q2 vai gerar um campo atrativo, que eu vou chamar de E2 aqui. Cargas negativas geram campos atrativos, né, pela convenção. E Q1 vai gerar um campo atrativo também, E1. Tá? Em consequência, o nosso vetor E, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser alguma coisa mais ou menos nessa direção aqui, para eu conseguir ter uma situação de três campos que conseguem se anular. Né? E aí, bem, o que eu quero, o que a questão pede? Justamente o valor desse θ. Daí, olha só, como a questão está dando ali todas as alternativas, envolve só o arco tangente, e bem, é o caminho mais fácil de se fazer, vamos ir atrás da tangente deste ângulo. Né? Daí, bem, vamos deixar aqui embaixo, a gente vai redesenhar ele. Mas, enfim, o que é a tangente do ângulo θ ali? Né? Bem, vai ser a componente, deixa eu botar em roxo aqui, vai ser a componente vertical ali de E, Y, divididos pela componente horizontal, EX. Ou seja, a gente tem que ir atrás desse Y dividido pelo EX, né? O cateto oposto pelo adjacente, né? Certo? E aí, claro, como é que a gente vai achar? Desmembrando esses carinhas aqui, certo? Bem, primeiro, então, vamos lá determinar. Quanto vale E1? Ou melhor, vamos para uma nova informação, que é a seguinte, ó. Ele está dizendo aqui, ó, que y3 menos y1, que é esse valor, é igual a x3 menos x2, que é esse valor aqui. Se eles são iguais, eu posso dizer que isso aqui vale L, essas dimensões, e que essas cargas estão configuradas num quadrado de lado L. Tá? A gente vai usar só para comparativo, afinal a gente vai fazer uma razão, então essas letrinhas se somem. Certo? Então, bem, o que nós temos ali? Ó? E2, vamos começar por ele. O campo E2 é o quê? Constante eletrostática, K, vezes o Q2, que eu vou chamar só de Q, tá? Porque como ele disse que esses aqui são todos iguais em módulo, na verdade, né? Só muda o sinal, eu posso então chamar todo mundo aqui e dizer que é um valor Q,
em termos de módulo, né? Pegando só o sinal. Então, esses dois aqui, eu dizer, variam o quê? Tá? Bem, kq divididos pela distância ao quadrado, né? Que neste caso é L ao quadrado, certo? Agora, olha só. E1, ele vai ser igual ao quê? Kq sobre 2L quadrado. Então, onde é que vem esse 2L quadrado? A distância que eu tenho do ponto onde está a carga Q3 até a carga Q1 é essa aqui, ó. E aí, o que que é isso? É a diagonal de um quadrado. Lembra lá, né? Da geometria. Se eu tenho um quadrado de lado L, a sua diagonal mede raiz de 2L. Tá? Só que, claro, quando eu faço a raiz de 2L eleva ao quadrado, isso sai o 2L quadrado, que é de onde veio esse aqui. Ok? Só que, claro, veja, a gente pode escrever isso aqui de um outro jeito, para facilitar um pouco mais ali um pouco a questão dos cálculos, né? Trazer esse cara para cá. Ó, eu vou chamar isso aqui simplesmente de... não de E, porque é o que a questão pede, né? Eu vou... Bem, vou deixar assim, na verdade, né? Podia chamar isso tudo de uma letra, que seria esse E sobre 2. Mas, bem, deixemos assim, tá? Agora, olha só. Vamos... Tem esses valores, tá? E aí, veja. Eu tenho aqui um vetor, fazer maior. Um vetor E2, unicamente na horizontal. E eu tenho o vetor E1, que tem metade do valor, né? E1 na diagonal. Como a configuração aqui é um quadrado, este ângulo aqui, ó, é um ângulo de 45 graus, certo? Bem, a gente pode fazer então aqui uma decomposição. Por que uma decomposição, né? Porque eu vou precisar dessa componente aqui, que eu vou chamar de E1y, e dessa componente aqui, que é E1x. Quem são as componentes do meu vetor E1? Né? Vou decompor eles. Por quê? Porque aquele vetor E, que é o que a questão está pedindo, cujas componentes são, né, o EX e o EY, como eu tenho que ter um campo nulo, como eu tinha dito lá no início, então essa componente x, veja só, essa componente x, ela tem que ser igual ao quê? Ela tem que ser igual ao E2 mais o E1x, né? A soma dessas duas aqui. E enquanto EY vai ter que ser igual ao quê? Ao E1y. Ah, e aí a gente vai fazer a razão entre esses dois, certo? Bem, vamos lá. Então, olha, começando pelo EY, que é o E1y, que é nada mais do que o E1 vezes... Aqui, como eu usei esse ângulo, seria o seno do ângulo de 45 graus. Que seria o quê? O E1 raiz de 2 sobre 2 E1. Chamar assim, tá? Certo? Pois bem, vamos lá. Agora, o EX, veja só, tá? O EX vai ser o quê? O E2, tá? O E2 mais o E1x, que é o quê? Né? E2 mais E1 cosseno do ângulo de 45 graus, né? Ó, tá aqui o ângulo que eu estou usando. Ou seja, vai ser E2 mais E raiz de 2 sobre 2 E1. A mesma coisa aqui. Afinal, era o de se esperar, o ângulo de 45 graus, né? Bem, uma outra coisinha aqui para reduzir um pouco os cálculos é observar aqui, ó. E1, ele é a mesma coisa que o E2 divididos por 2, né? Repara aqui, ó. KQL quadrado, KQL quadrado. Daí, como só tem aquele fator 2, ele deu para fazer essa substituição. E aí eu posso trocar todos os E1s
por E2 sobre 2. Então, aqui vai ficar, ó, raiz de 2 E2 sobre 4. E aqui vai ficar E2 mais raiz de 2 E2 sobre 4. E aí agora a gente vai brincar de calcular a tangente, né? A tangente desse ângulo θ, como é que ele chama a tangente? TG ou TG? Então deixa assim. Tá? A tangente desse ângulo θ vai ser o quê? EY por EX, né? Ou seja, vai ser a raiz de 2 E2 sobre 4 divididos por E2 mais raiz de 2 E2 sobre 4. Como tenho E2 em todos os termos aqui, ó, eu posso cancelar os E2, certo? E outra coisa que eu vou fazer é multiplicar em cima e embaixo por 4 para justamente sumir com aquele denominador. Daí olha só, aqui em cima, multiplicando por 4, sobra só a raiz de 2. Aqui embaixo, o que eu vou ter? 1 vezes 4, 4, mais raiz de 2, certo? Daí bem, não terminou ainda, tem mais um processinho para fazer, que é o quê? Temos que racionalizar isso, né? Porque veja que as alternativas não tem uma raiz no denominador e aí tem aquele frescurinha lá da matemática de não deixar raízes embaixo. Como é que a gente faz isso? Multiplicando em cima e embaixo por, né, pelo, eu não sei o nome que eles dão, mas é tu pegar ó, denominador com a raiz de sinal trocado, né? Certo? Bem, então aqui, ó, a tangente do ângulo θ vai ser o quê? Aqui em cima, o que a gente vai ter? 4 raiz de 2 menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, 4 raiz de 2 divididos por 2. Aqui embaixo é produto notável, né? Que é o produto da soma pela diferença, que é o quê? O quadrado do primeiro, 16, menos o quadrado do segundo. Raiz de 2 vezes 4, raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2, né? Então a gente vai ficar com isso aqui, ó. 4 raiz de 2 menos 2 sobre 14, que dá para simplificar tudo por 2, né? Que aqui vai ficar 2 raiz de 2 menos 1 divididos por 7. Ou seja, o ângulo θ, né? Ele não quer a tangente θ, ele quer o θ. Então a gente só aplica a função inversa da tangente, que é o quê? O arco tangente, né? Que é aquela função, qual é o ângulo cuja tangente dá este valor, certo? Então, que vai ser isso aqui. 2 raiz de 2, botar o colchete que eu acho mais bonitinho, menos 1 sobre 7. 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Vamos bater lá na letra C. 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Certo, pessoal? Bem, essa foi a questão. Espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões, possam nos comentários. E bem, pessoal, não deixe de acessar os outros vídeos. E desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.